Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Então, primeiro nós vamos definir o que é customização, né? Acho que tem um slide, não sei se tem uma imagem nesse slide. Isso. É um carrão que todo mundo gosta, né? Customização significa personalização ou adaptação. Customização consiste em uma modificação ou criação de alguma coisa de acordo com as preferências ou especificações pessoais. Então, customizar é alterar algo, né, ou alguma coisa segundo o gosto pessoal, segundo a minha opinião, segundo aquilo que eu quero, né? Então, você pode customizar muitas coisas. Por exemplo, quem não viu, né, aquelas camisetas customizadas, né, os jovens gostam, né? Ela vem toda bonitinha, feita aqui a manga, ele vai e pega a tesoura e corta. Não é verdade? Então, ele customizou conforme a vontade dele, conforme o querer dele, né? Agora, depois que você faz 18 anos, tal, né? Quem nunca passou por isso, né? Eu coloquei um outro carrinho, passa o outro aí, né? Vamos para o pessoal mais novo, acho que tem uma outra imagem, né? Então, esse é um carro customizado, ele foi personalizado, né? Ele está fora da sua originalidade desde a pintura. Eu acho que deve ter uma outra imagem, mas a gente vai ver que é o pessoal mais antigo, né? Que gosta de um carrinho, do Fusquinha. Acabaram com o Fusquinha, né? Esse é um Fusca, mas acabaram com ele desde a pintura. Você acha que existiu essa tonalidade de tinta na época? Não tinha. Agora, para quem já tem mais de 40, vamos colocar assim, né? Vamos deixar o pessoal de 30 fora. Então, era rebaixar o Fusquinha, lembra? Saía raspando a rua, né? Alisando o asfalto, né? Tira, corta isso, corta na suspensão e o carro fica bem baixo. Então, é uma alteração sobre a originalidade da peça, da camiseta, né? E nós vamos tratar essa questão aí dos shorts e tantas outras coisas, do tênis, né? Jovem gosta de pegar um spray, né? Quem nunca fez isso, né? Eu acho que aqui, pelo menos, acho que ninguém fez, né? Pegou um spray de tinta, ao invés de pichar o muro dos outros, pintou o tênis. Então, customizar é você alterar essa originalidade, né? Esse verdadeiro sentido. E nós vamos tratar a questão hoje, no período da manhã, sobre customização da fé. Então, é você alterar, né? Você redirecionar ela fora do contexto cristão e bíblico. E fé, você tem diversos sentidos para a fé, né? Então, tem gente que crê no Deus chuva, nós estamos falando na questão religiosa, tem Deus que crê, né, em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, fé, nós vamos tratar no campo da religião, no campo religioso, no campo do texto bíblico, mas tem muita coisa aí que você pode divagar sobre a questão fé. Então, a fé descrita no Novo Testamento é uma fé que denota o relacionamento entre o homem e Deus. Então, o objeto, né, a ser direcionado a nossa fé é Deus. A fé abrange em um só ato, né? A nossa fé, a fé cristã, a fé que nós professamos, num só ato, ela nos direciona, né, à pessoa de Cristo e às Escrituras Sagradas. Então, nós cremos em Jesus Cristo, na pessoa de Cristo como Senhor, como nosso Salvador, e também nas Escrituras Sagradas, né? Cristo como nosso Salvador e as Escrituras Sagradas, isso é importantíssimo, como a Palavra de Deus. Nós cremos em Jesus Cristo e cremos na Palavra de Deus, como as Escrituras como sendo a Palavra de Deus, né? E a fé verdadeira, né? A fé cristã, ela leva todo o pensamento cativo à obediência a Cristo e à sua palavra. Então, todo cristão cheio da fé, e eu estou indo por um caminho, né, onde a fé ela é expressada, né, quando nós temos essa fé direcionada em Cristo, ela nos leva cativo, não que Jesus ponha as algemas em você, você vai com Ele, não. Ela é direcionada, canalizada a todo o seu ser interior, e todas as nossas ações interiores, né? As ações que você faz, né, na questão das atitudes, da ética, em todos os âmbitos da nossa vida, ela nos remete a Cristo, à vida de Cristo e aos princípios e aos ensinamentos de Cristo.
Então, a fé verdadeira tem algumas qualidades. Por exemplo, a fé verdadeira é aquela fé que nos gera uma coragem, ela gera júbilo, é alegria, né? É a alegria da salvação por meio da fé que nós fomos alcançados por Cristo Jesus. Por isso que vocês hoje, domingo de manhã, num friozinho que poderiam estar deitadinho, né? Na caminha quentinha, vocês levantaram e falaram assim, né? Eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero louvar ao Senhor, eu quero estar em comunhão como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, com os meus irmãos. Então, isso é extremamente importante, né? A alegria, a fé nos concede isso. Independentemente das circunstâncias. Eu sei que nós estamos hoje de manhã aqui e todos nós temos muitos desafios durante essa semana, durante a caminhada cristã, nós temos desafios imensos, mas nós estamos aqui pela fé, depositando tudo diante do Senhor, viemos aqui para louvar, independentemente dessas circunstâncias do dia do amanhã. Eu sei que tem gente que tem que focar. Por quê? Focar quando vem na igreja, quando vem no culto, porque a gente traz os problemas e fica aqui pensando nas soluções dos problemas para o amanhã. Não, agora é um momento para nós estarmos juntos, como aqueles que professam a mesma fé, olhando para Cristo, louvando e ouvindo a sua palavra. Isso é importante para nós nos disciplinarmos. Então, esta fé que eu digo, o sentido dela é acreditar e crer que uma coisa é verdade e agir de acordo com essa crença. Todo mundo tem fé em alguma coisa. Okay? Agora nós vamos tratar especificamente da nossa. Em Hebreus 11, no verso 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em Hebreus 11, 6, depois nós vamos ver os demais. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então a fé cristã, ela está nessa pura alegria de exaltar o nome de Jesus, de glorificar o nome de Jesus. Às vezes as pessoas pensam que fé é só orar com fé porque Deus vai responder as minhas orações. Deus responde as orações. Orar com fé porque Deus vai curar, Deus vai libertar. Deus continua respondendo também essas orações por meio da nossa fé. Agora, essa fé que eu estou tratando, ela fornece um modo de ver o mundo, de professar a sua fé, vendo o mundo, porque Deus nos concede esse discernimento, quando temos o Espírito Santo de Deus, e esse mundo, por meio dessa fé, tem um sentido para as nossas vidas no presente século. Quando você vê tantas coisas, aí quando nós falamos sobre customização da fé, o que muitos têm feito, além de banalizar, tornar uma coisa comum, customizar, começar a colar algumas coisas, acrescentar algumas coisas que não são pertinentes à fé cristã, à verdadeira fé bíblica. Por exemplo, a gente tem diversos exemplos nos nossos dias sobre essa customização, sobre esse acréscimo. Olha, para você ter fé, você tem que comprar um cajado de Moisés. Por exemplo, você tem fé em Jesus Cristo ou no cajado? O cajado é um objeto. Olha, para você ter fé, você tem que entrar no carnê da bênção eterna. Você vai ter bênção a vida toda. Então, é você adicionar algo que não está no texto bíblico. Aquilo que descreve, aquilo que nos ensina sobre a fé cristã, sobre a verdadeira fé. Porque a fé nos permite discernir as mais profundas, questões da realidade, que não é só pela razão ou visão humana. A fé nos permite. A fé nos permite olhar além dos obstáculos que a vida nos impõe. A fé nos permite olhar um futuro, no presente, que nós vamos desfrutar com Cristo. Então, essa fé que moveu Abraão, e você pode ver como Deus tirou ele da sua terra e levou ele pela fé, com a fé que ele teve em Deus, a direcionar a sua vida. Então, o autor aos Hebreus, ele tem um conceito de fé onde os heróis da fé colocam sua confiança em Deus. Ela é depositada somente em Deus. Essa fé bíblica, ela não é depositada num objeto como intermediário a Deus, mas só em Jesus Cristo como o único mediador para que nós possamos alcançar aquilo que temos colocado diante do Senhor.
em todas as áreas das nossas vidas. Então, apesar de todas as circunstâncias difíceis, ela triunfa porque nós confiamos no Senhor. Agora, o que alguns têm feito em relação a essa customização da fé? Olha, você precisa, você é capaz. Tenha fé porque você é capaz de fazer isso. Agora, há uma subjetividade nessa afirmação quando você fala, você é capaz de fazer algo que é impossível para que você faça, mais você, no seu ser interior. Você vai gerar uma força, uma perseverança. Olha, faça isso porque você vai conseguir, você tem que lutar. É a motivação dessa fé, ela não está sendo direcionada em Cristo Jesus, mas ela está sendo direcionada ao eu, ao egocentrismo, a nós mesmos, ao poder da nossa força, ao poder do nosso intelecto, ao poder de nós conquistarmos as coisas sem antes que elas passem por Deus, por Jesus Cristo. O que acontece nesse sentido quando você customiza, quando você põe um intermediário entre nós e Jesus Cristo? Por exemplo, aquilo que eu já falei, olha, você vai ter que passar pelo portal e você vai ter fé que Deus vai responder a sua oração. Você está colocando um obstáculo e colocando Cristo em segundo plano. Olha, você vai ter que dar 50 voltas sobre Itapevi, porque Deus vai te abençoar, porque a sua fé, ela está sendo, sacrificial, a sua fé está sendo exposta. Você pode fazer isso? Pode ou não? Se você colocar isso antes de Jesus, fica difícil a caminhada de fé. Qualquer obstáculo na nossa fé em Jesus que é colocado, isso não é bíblico. Por isso que a nossa fé, a nossa confiança não estão nas nossas forças. Por isso que a nossa segurança não estão nas nossas forças. Fé é aderir às promessas de Deus e não às promessas dos homens. De que se você fizer isso, você vai alcançar aquilo. Fé é depender de Jesus Cristo em todas as circunstâncias. Fé é permanecer fiel a Cristo, independentemente do momento, porque tem aqueles momentos que nós estamos fracos. Mas Paulo fala que quando nós estamos fracos, aí que nós estamos fortes. A fraqueza, ela não pode ser direcionada por um esforço só pessoal. A nossa fraqueza tem que ser entregue a Jesus Cristo. Porque fé é estar seguro, de que esperamos do que não vemos. Essa fé equilibrada é uma fé segura, convicta e certa de que Deus está conduzindo as nossas vidas. De que Deus está nos direcionando. Lá em Romanos 8, 24 e 25, fala que a esperança se concentra na mente e no espírito do homem, Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se de fato participamos dos sofrimentos, para que também participemos da glória. Uma fé gerada em esperança futura. O grande, a grande questão que nós temos que entender é que a fé é direcionada pela esperança que está depositada dentro dos nossos corações, desse homem interior. Essa fé demonstra essa confiança e segurança e certeza e convicção de que Deus está conduzindo as nossas vidas. Como eu disse, Abraão confiou em Deus, deixou a sua casa, a sua família. Você vai ver lá em Gênesis, no capítulo 15 a 17, porque ele creu e acreditou que Deus é digno de confiança. É Deus, somente Deus é digno de toda a nossa confiança. E a fé deve gerar isso dentro dos nossos corações, e ela gera isso dentro dos nossos corações. Sabe por quê? Essa customização que tem acontecido nos dias de hoje, ela tem distorcido essa fé verdadeiramente bíblica, cheia de acessórios, cheia de questões. Olha, você precisa dar um passo para que isso aconteça na sua vida. O único passo que nós precisamos dar para que as coisas aconteçam nas nossas vidas
é a renúncia do nosso eu. É a entrega de todo o nosso eu para que Jesus possa agir, para que Jesus possa nos direcionar, para que Jesus possa nos guiar nessa vida tão atribulada. Então, essa vida de renúncia e dependência de Deus, ela implica nessa fé verdadeiramente bíblica. Agora, o que muitos têm feito, muitos têm buscado, é desviado dessa fé. A fé cristã, ela pode, nos levar a alcançar, quando nós colocamos Jesus no centro de todas as coisas impossíveis. Deus continua curando as pessoas. Agora, quando o nosso eu, o nosso ego, não entra na questão do determinismo de que Deus tem que fazer, de que Deus vai fazer e de que Deus vai realizar todas as coisas nas nossas vidas. Porque a questão da cura, como muitos têm utilizado de forma subjetiva, como a fé direciona, só para que as pessoas sejam curadas, essas pessoas estão mais preocupadas com os sinais de que Jesus faz, com o poder e a autoridade que Ele tem, do que verdadeiramente com o próprio Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, essa fé direcionada, que olha Jesus, eu determino que Jesus vai te curar, você já está curado. Irmãos, nós não podemos nos apropriar de uma autoridade que não nos é concedida em relação ao poder que Deus tem. Porque todo poder, toda autoridade está no nome de Jesus. Agora, como eu posso determinar por meio da minha fé, eu tenho fé e a minha fé vai determinar que Jesus Cristo vai curar? Eu estou dizendo assim, a graça de Deus, aonde eu determino, ela acontece. A cura, a libertação. Então, como eu estava conversando com o pastor Cornélio essa semana, então falou assim, se Deus curasse, assim, dessa forma, existiriam doentes dentro dos hospitais? Então, você ia passar lá, todo mundo ia ser curado. Quantos crentes misericordiosos e piedosos não estariam lá? Agora é uma questão de graça de Deus, é de submissão dessa fé a Jesus Cristo, é renunciar ao nosso ego e ao nosso eu. É que nem o que a gente tem visto, inserido no nosso meio, é muito coaching por intermédio da fé. Então, se você der 3 passinhos para a direita, escreve o que você tem que fazer, tenha fé, porque você, nisso tudo pode. Isso é pensamento positivo. Pensamento positivo que ele vaga em meio a essa fé bíblica. Essa fé bíblica que eu estou falando, ela aponta para Jesus Cristo e para as Escrituras Sagradas. Então, pastor, mas nas Escrituras Sagradas fala lá que Jesus cura, Jesus continua curando. Que Jesus liberta, Jesus continua libertando. Que Jesus ele faz um homem andar sobre as águas, ele pode fazer isso hoje, pode fazer isso também sobre a vida de muitas pessoas. Então quer dizer que Jesus continua curando os cegos? Continua. Jesus continua libertando curando o paralítico? Continua. Os endemoniados? Continua. Agora, quando Ele quer. Agora, a gente não pode atentar ao meu querer, eu quero. Nós podemos colocar essa disposição diante de Deus, Senhor, e orarmos ao Senhor para que Deus cure, para que Deus liberte, para que Deus transforme vidas. Isso nós temos que colocar ao Senhor, diante do Senhor, no altar do Senhor. Agora a resposta vem do Senhor, não vem de uma determinação minha ou de um pensamento positivo. Crer é uma coisa, pensamento positivo é outra. Pensamento positivo, você está manipulando a sua própria mente a acreditar que você tem essa possibilidade, por meio da sua fé, de curar alguém. Agora, quando você olha para Jesus Cristo, você crê, você ora, você aponta para Jesus como detentor do poder para que aquela graça seja alcançada. Nós somos instrumentos de canal, é um canal como se fosse um cano onde flui aquilo que Deus pode realizar. Nós não somos o fluido que traz a cura, o bálsamo que traz a cura, o bálsamo que traz a libertação, mas é Jesus Cristo. Nós temos que crer e orar de forma incessante, com a fé focada em Cristo, no realizar de Cristo e nas Escrituras Sagradas.
O que nós não podemos incorrer é no erro de trazer para nós o ônus da realização. É de Cristo. Quando algo extraordinário acontece, a quem é remetida toda exaltação, a toda glória? É a você ou a mim? É a Cristo. Então essa fé customizada, ela tem, de forma bem sutil, nos confundido sobre esse caminhar com Cristo. Não estou falando que você não pode ter fé que Deus pode te curar. Você tem que ter, mas olhando para Cristo. Eu não estou falando que você não pode ter fé de que Deus vai transformar a sua vida ou que Ele vai te trazer a prosperidade. Você pode ter. Deus prospera os seus filhos. O que você não pode é determinar que isso vai acontecer na sua vida. Agora você pode confiar e crer e acreditar que tudo que Deus fala na sua palavra, Ele cumpre. Ele supre todos os seus filhos, como o salmista falou. Nenhum dos seus filhos vai passar necessidade, porque Ele supre as necessidades. Agora, o que vai além das necessidades é uma graça abundante de Deus nas nossas vidas. Deus jamais abandona os seus filhos. Creia nisso. Isso você pode ter convicção. Deus conduz os seus filhos em todas as circunstâncias. Essa fé que é direcionada a Jesus. Então, essa verdadeira fé cristã tem o poder não somente de atrair a mente, mas também abrir nossa alma para as verdades do Evangelho. Então, essa verdadeira fé, ela nos atrai a nossa mente, cativa a nossa mente para essa devoção a Cristo. Então, ela nos alimenta com a esperança em todos os sentidos de vida. Então, se as circunstâncias estão difíceis, quando a fé é direcionada para Cristo, Deus nos conduz. Não são as nossas forças, mas é a nossa esperança futura que temos que vivenciar num presente, que vai passar. Se você olha para trás da sua vida, para trás, para o passado da sua vida, quantas lutas você já não passou, quem tem muita experiência? Quantas batalhas você já não passou? Quantas dificuldades já não foram passadas? Nós passamos, por elas. Deus foi fiel em todas. Você creu, você confiou, você perseverou e Deus nos conduziu de fé em fé, de circunstância em circunstância, de dificuldades em dificuldades, até o dia de hoje. Até aqui o Senhor tem sido fiel. A fé, ela tem que olhar para tudo aquilo que Deus realizou, para as obras de Deus. Às vezes nós nos focamos só no presente momento, nas circunstâncias do momento. Mas a fé sempre direcionada a Cristo é uma fé equilibrada. É uma fé que confia de forma convicta de que Deus está conduzindo as nossas vidas. Agora, independentemente, das pessoas que buscam essa graça de Deus, da cura, essa graça de Deus, de ter o cônjuge convertido e aqui na igreja, a graça de Deus de ter um filho liberto das drogas, a graça de Deus de ter a família se achegando a Deus, mas numa mesma unidade como o corpo de Cristo. Essa é a esperança que nós jamais perderemos, porque essa fé genuína em Jesus Cristo nos leva a confiar de que Ele, no tempo certo, vai agir, vai conduzir, vai transformar. Aquilo que eu sempre falo, eu não gosto da experiência pessoal, aquilo que a minha família tem passado, tem acrescido muito na minha fé e na fé da minha esposa. Nós entregamos para o Senhor. Não é que fala, pastor, você não quer que aconteça isso? Não. É que a semana passada eu falei, ficou meio, depois eu ouvi, fiquei no meio do caminho. Eu creio que Deus pode curar o meu filho. Agora eu não determinei que Deus cure o meu filho. Eu creio que Deus me deu o meu filho desse jeito porque Ele é soberano. Ele não dá nada para ninguém além do que a gente possa suportar. Eu creio que Deus fará algo e o que Ele fizer, eu creio que é o melhor para a minha vida. Ele tem o melhor para a minha vida, para a vida da minha família.
Às vezes as pessoas falam, mano, mas é difícil falar isso. Não é difícil falar isso, sabe por quê? Porque o foco da nossa vida não está nessa terra, neste mundo. A minha fé não é para conquistar as coisas nesse mundo, a minha fé é para aquilo que já foi conquistado por Jesus Cristo lá na cruz, é a salvação e a vida eterna. Então agora as pessoas customizaram a fé de tal maneira que a cura é muito mais importante do que Jesus. A cura só demonstra o poder de Deus. Jesus mostra o verdadeiro sentido da nossa existência. Jesus mostra para onde nós vamos, Ele aponta para onde nós vamos. Por isso, se você estiver passando por qualquer circunstância adversa, não deixe de confiar em Cristo com essa fé bíblica. Agora, não entre nesse engodo que às vezes a gente fica meio fraco de falar assim, não, mas se eu fizer isso, eu acho que isso vai dar certo. Não substitua Jesus por nenhuma relíquia, como a igreja, lá nos seus primórdios, o fez. Substituindo a fé genuína e verdadeira em Jesus Cristo, por comprar um pedaço disso, por levar um pedaço de madeira. Não faça isso. Persevere na fé em Jesus Cristo. Sabe, eu acho muito bonita a história, e se você tiver a oportunidade de ler, a fé que foi expressada por muitos mártires no Coliseu de Roma. É triste, sanguinário, mas você vê que eles não estavam com a sua fé focada no presente. Muitos dos cristãos que foram mortos de forma cruel, mais cruel. Eu estava lendo essa semana sobre uma jovem de Cartago, 21 anos, de família aristocrática do Império Romano, que deu à luz, ela se converteu, não negou a Cristo, seu pai implorou para que ela negasse a Cristo, ela não negou, a sua fé foi de uma tal convicção, tão perseverante, ela deu à luz nos calabouços do Coliseu, do Império Romano. Em seguida, ela foi levada às feras. Ela não negou a sua fé. Porque se você negasse, você era absolvido. Ela não negou. Foi até o final. Agora, e muitas vezes nós negamos a nossa fé, sabe como? Quando Deus não concede aquilo que nós pedimos. Paulo, como espinho na carne, e como rito judaico, tinha o direito de pedir por 3 vezes a Deus, para que Deus tirasse aquele espinho. E Deus deu uma simples resposta para Paulo. Paulo, a minha graça te basta. Viver nessa fé, irmãos, é muito difícil. É para os verdadeiros cristãos. Para os cristãos que olham para esse mundo e vê as pessoas distorcendo a palavra de Deus e às vezes são seduzidos a cometerem esses mesmos erros em relação à nossa fé. Haver cristãos que falam, eu não quero ir mais orar, porque Deus não tem respondido às minhas orações. Uma coisa é Deus responder às nossas orações com aquilo que nós queremos. Outra coisa é Deus responder às nossas orações com aquilo que é extremamente essencial e primordial para as nossas vidas. O nosso eu precisa renunciar. O nosso eu precisa dobrar-se diante do senhorio de Cristo. O nosso querer precisa dobrar-se diante do altar de Jesus. É extremamente importante nessa caminhada cristã nós perseverarmos na fé bíblica. Então, irmão, se você está orando a Deus com muita convicção, com certeza, e não tem alcançado a graça de Deus, continue orando. Continue orando. Porque a resposta vem conforme a vontade de Deus e não conforme a minha ou a sua vontade. Às vezes nós achamos que temos orado com pouca fé, sem convicção.
mas Deus sempre sabe o que é o melhor para nós. Se é curar ou não, se é libertar ou não. Deus liberta, isso você pode ter certeza. Deus vai alcançar. Todas as promessas que Ele nos fala na sua palavra, Ele cumpre. A fé é a vitória que vence o mundo, vence a ideologia desse mundo. E não é fácil. Eu sei que os jovens, para expressarem a sua fé nesse mundo, têm grandes desafios. São, como eles falam, né, tira sarro, você vai na igreja, você crê em Jesus Cristo. Hoje nós estamos num mundo mais light até nessa relação, né? Mas você pode ter certeza que os cristãos ainda continuam sendo discriminados. E nós mesmos, com uma maturidade, né? Você vai naquela igreja que faz isso, né? Que tem todo mundo cura e tal. Não, nós vamos na igreja onde Jesus Cristo é o centro, onde o meu eu renuncia. Eu quero te convidar nesses poucos minutos que nos restam a orarmos com fé, com essa convicção. Orarmos com fé em que sentido? Não determinando e não obrigando a Deus. Mas eu quero te pedir para você orar com fé para que Deus possa nos fazer como igreja aqui, Itapevi, luz, como muitas outras denominações têm sido nessa cidade. Para que Deus, olha quantos bancos vazios nós temos, possa mover o coração de muitos ainda que precisam ser alcançados com a salvação em Cristo Jesus. A nossa oração hoje não será para o meu eu, mas a nossa oração será para que Deus nos use como instrumentos nas suas mãos, para que muitas outras vidas possam ser alcançadas. Porque a maior doença, a maior libertação que o homem precisa ser curado, é ser alcançado pelo amor de Jesus Cristo e pela graça de Deus e a salvação e vida eterna. Esse tem que ser o foco da nossa oração. Essa tem que ser a flecha que aponta a nossa fé em direção àqueles que precisam ser alcançados. Essa piedade, misericórdia que Jesus teve para conosco, tem muitas pessoas que ainda precisam ser alcançadas. E nós, por meio da nossa fé, por meio da nossa convicção, isso eu posso te garantir, Deus vai ouvir as nossas orações. Seja na sua casa, seja por um amigo, seja por um vizinho, creia, tenha convicção que a boa obra será começada sobre esta vida. Até no seu emprego, de pessoas que precisam ser alcançadas. Deus vai realizar essa boa obra, por intermédio da fé e a convicção que você tem nele, para realizar na vida de outros. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Te agradecer pela tua graça, te agradecer pela tua misericórdia, te agradecer por tão grande salvação pela qual nós fomos alcançados. Te agradecer também que a tua palavra nos ensina, Senhor, que sem fé é impossível agradar a Deus. E nesse momento nós direcionamos a nossa fé, a nossa convicção para Cristo, aquele que criou os céus e a terra. E direcionamos a Ele, ó Senhor, com certeza e convicção e segurança, de que as nossas vidas, as nossas orações direcionadas a essas pessoas que precisam ser alcançadas, que nós possamos ver e testemunhar de forma concreta, Senhor, a conversão de muitos na nossa família, na nossa vizinhança. Que as nossas orações, ó Senhor, possam ser direcionadas com piedade e misericórdia para todos aqueles que ainda precisam ser alcançados aqui na nossa cidade em Itapevi, Senhor. O Senhor não
instituiu e colocou esta igreja neste lugar, simplesmente para nós o adorarmos, para nós termos comunhão. Mas o Senhor nos colocou nesse lugar para que outras vidas possam ser alcançadas. A fé desses irmãos e desses heróis também, Senhor, que há 63 anos atrás creram nessa grande obra, neste lugar, que o Senhor nos conceda essa mesma convicção em nossa fé e essa mesma certeza, porque a Tua palavra fala que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor vai terminar. E nós necessitamos, ó Pai, da Tua graça, com sabedoria, com entendimento, com discernimento do Seu querer para a nossa igreja e para as nossas vidas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, derrama da Tua graça sobre este lugar e sobre as nossas vidas. Derrama a Tua graça sobre este lugar, trazendo aqueles que estão fracos, oprimidos, ó Senhor, para que a Tua palavra pregada, o verdadeiro evangelho, Senhor, a verdadeira fé, possa, Senhor, entrar no mais profundo da alma dessas pessoas que aqui se achegarão. Porque a conversão é um testemunho vivo de que a nossa fé está direcionada em Jesus. Por isso, volta, Senhor, a realizar esses feitos no meio da igreja brasileira. Não só de ajuntamento de pessoas que querem ver o Seu poder sendo manifestado, mas de pessoas que querem ver o Seu nome sendo glorificado por meio das nossas vidas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, derrama da Tua graça sobre este lugar, Senhor, e traz um renovo sobre as nossas vidas, um renovo nas nossas esperanças, para o Teu realizar neste lugar, em nome de Jesus. Que o Senhor nos direcione nessa fé bíblica e verdadeira, independentemente das circunstâncias. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.